25. Vou começar. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre com amor, com infinito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrado é valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com infinito valor, cheio do Consolador, ser valente. O altruísmo com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor e serás um vencedor, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em guerra ou paz, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Glória a Deus, aleluia. Devemos ser valente. Glória a Deus. Vou convidar você também para louvar o hino 394. 394. Glória a Deus. Prende cantalaia, storia della balaia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Em sua mão ao ar
Glória. Glória a Deus. Quem não ao arado já pois constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Em Cristo pensando, em oração vigiando, com voz de amor trabalhando para o teu Senhor. Glória. Não desanime, força em tua cruz, maior que a de teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus de consola. A tua cruz vai levando, revoando, e crente andando pra o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, tocando a mensagem da cruz nas perseguições. Amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. No enfim, na Jesus me coroará. Gozo e glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, no céu desfrutares perfeita paz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! A igreja pode pedir um hino? 305, oh glória! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus!
vez jamais brotar no sol. Não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, vem de Deus, deve reinar a batalha aqui. E pra sempre descansar com Jesus. Jesus que são fiéis ao bom capitão, onde receber laurel como galardão. Quem cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, vencendo avançar, hinos a Jesus cantar e da salvação falar, ao Senhor levar. Leve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, onde receber laurel como galardão. Glória a Deus. Daqui a pouco eu chego com a sua voz para cantar, viu? Sua voz está melhor já que a minha. Eu já estou. Cantei um pouquinho, a garganta já não está querendo ir mais. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje é um dia muito importante na nossa agenda do mês, que é a ceia do Senhor. Glória a Deus. E eu convido você para abrir a sua palavra, a sua Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro que escreveu Lucas, no livro de Atos. Escreveu Lucas, Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Se vocês não sabiam, o Atos dos Apóstolos foi escrito pelo irmão Lucas, Dr. Lucas, escritor Lucas. Desses homens, eu posso observar um dos mais pentecostais que escreveram a Bíblia, porque para mencionar o livro de Atos, conseguir enxergar
mínimas coisas para glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de convidar você no livro, no capítulo 2. Então nós vamos ler do versículo 37 em diante. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Também acharam? Glória a Deus. Ó, calma aí. Glória a Deus. Vamos esperar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler até o 47, tá bom? Versículo Atos dos Apóstolos. Viu que a pegadinha que o pastor fez? O pastor falou, o livro que escreveu Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O livro de Atos foi escrito por quem, irmãos? Lucas. Então eu dei ênfase ao escritor e vocês se perderam no livro. Perceberam? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Não quero? Vem fazer essa leitura. Diaconisa Carol. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar lendo Atos, capítulo 2, do versículo 37 em diante. Eu leio os ímpares e os irmãos os pares. Amém? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, os testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, repartindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos repetir o versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Vamos fazer a oração da fé? Alguém tem um pedido de oração? Aleluia. Vamos estar orando uns pelos outros.
pelo pastor Jorge, pela missionária Maria Antônia, e continuará orando por cada pedido de oração que já foi feito, em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Eu sei que nós não somos merecedores, mas aqui estamos, Senhor, na Tua presença, porque entendemos que nada somos sem Ti, Senhor. Venha fazer o Teu querer e a Tua vontade em cada pedido de oração, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade, Senhor. Então venha fazer o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Venha transformar através desta noite, em nome de Jesus. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Jesus, nós te amamos, Senhor. Deus. Faça o que eu querer, Senhor, a tua vontade, Senhor, nesta noite. Yes. Maravilhoso és o Rei. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos declarar ao Senhor que Ele é por toda a nossa vida. Nós vamos louvar e engrandecer a Ele. Porque não há nada que Ele possa fazer. Tudo Ele pode fazer. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos
abrir a oportunidade nessa ceia para quem tem uma bênção para contar. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, irmã, a senhora me perdoa, em nome de Jesus. Eu peço a senhora como mãe do Kaique. Me perdoa, não é? Pode vir aqui. Deixa eu perguntar o nome dela na frente dos irmãos. Ela é minha vizinha, foi minha vizinha há muitos anos. Agora é vizinha da Kevin, né, Kevin? É. O nome dele, não? Osana. 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 A irmã Osana é bem-vinda nessa casa? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Irmão Kaique. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Salve a Deus, para o Senhor. Amém. Eu vou botar uma bênção que os irmãos conhecem, mas os outros não conhecem. É o Kaique, os irmãos, assim que a gente mudou lá para o nosso apartamento, ele teve começou a crescer o olho dele. E a gente não sabia o que era, levava no médico, quase todo dia era médico, médico, médico. E os médicos sempre falando, é alergia, é sinusite, é friscurite. Tudo com it ele tinha. Menos o problema dele. Que veio, Deus mandou, Deus tocou para ver como ele ia se portar, né? Aí veio que ele ficou sem andar. O olho cresceu, aí ele logo ficou sem andar. E eu levando no Cândido Fontoura, ele chegou a ficar internado um mês. Nós ficamos internados, né? Que era eu e ele e eu. Aí tem um esposo, mas ele trabalhava, na época não dava, né? Então a gente tem que fazer o possível, né? Ou ele ou eu. Aí eu falei, não, pode deixar comigo. Fiquei lá um mês com essa criança. Aí todo o tratamento foi feito. Enfim, uma enfermeira chegou e... Enfim, ele saiu do hospital, né? Desculpa. Enfim, ele saiu do hospital e falaram que já estava tudo bem. Aí, de repente, o olho dele começou a crescer tudo de novo. E cresceu de uma forma, meu irmão, que é sem noção. O olho dele estava caindo. Não dá para pegar assim, ó. Enfim, uma enfermeira do hospital Cândido Fontoura não foi médica, foi enfermeira. Eu ia passar uma consulta com ele, né? Até que chamaram os policial para mim uma vez, que falaram que eu tinha batido nele e tinha dado lesão na cabeça. Enfim, não era nada disso. Mas antes eu tivesse batido, porque quando a mãe bate é porque a mãe tem que corrigir, né? Mas antes fosse uma pancada que eu tivesse dado nele, alguma coisa ele fez, né, para levar uma pancada. Enfim, não era isso. O problema do meu filho, quase que eu perdi ele. E graças a Deus, com muita oração do pastor, muita oração da pastora também, da esposa dele, de todo mundo que eu conheço lá, muita oração mesmo. Meu filho está curado, deu um câncer nele, e ele está curado, graças a Deus. E a gente tem que dar esse testemunho, onde eu vou, tem que dar esse testemunho, né? Porque é muito grande mesmo. A luta que eu passei foi 2 anos, parecia que foi 20 anos que eu perdi. A gente estava perdendo ele, tá bom? Então, assim, eu agradeço a Deus por me trazer ele de volta. Então, era um sinal que não era o tempo dele. Era o meu tempo para viver com Deus, né? Para ver que ele ia me dar a resposta, e ele me deu. Graças a Deus, meu filho está aí, está bem. Tá bom? Assim, eu agradeço a oportunidade. Não sei se a senhora lembra, um dia ele estava bem debilitado e eu encontrei a irmã na beira da grade, na subidinha, e eu falei assim, olha, eu via o filho da senhora correndo, com o cabelo, lembra disso que eu falei, não? Foi assim ou não foi? Eu falei, olha irmã, eu vi o filho da senhora, ele na época estava com o cabelo rapado, e eu falei, olha, eu vejo
Eu vi o filho da senhora de cabelo, gordinho, fortinho, brincando no meio das crianças. É verdade isso ou não é, irmão? Por quê, irmão? Porque quem opera é Jesus. É o nosso Deus que opera maravilha. O que nós não podemos, irmão? É no meio da batalha, no meio... Quantos anos foi, irmão? Ele ia fazer 5 anos. Eu lembro que ele ia fazer a festa de aniversário, fez aniversário lá no hospital. Lá no hospital. Foi ou não foi? E eu lembro que nós estávamos orando e dia após dia ajudando a irmã em oração, toda oração aqui na igreja, nós levantávamos os irmãos, vamos orar em favor do irmão Kaique. E todo dia nós orávamos e um dia Jesus me mostrou. Jesus me mostrou ele correndo no meio das crianças. E é isso que ele faz. Né? Vi ele correndo no meio das crianças, com o cabelo cheio e forte. Aí eu, olha, irmã, vai mostrar alguma coisa aí para a bênção, para a glória de Deus. Aleluia, você vai glorificando ao Senhor. Mas quando Jesus te mostrar alguma coisa, passa para frente. Porque depois que aconteceu, não adianta falar. Viu? Só pode fazer, irmão. Profeta de Deus é assim, fala e as coisas vêm depois. Glória a Deus. Irmãos, quantos podem dar glória a Jesus pela vida de irmão Caio? Aleluia. Irmão, esse é só Jesus pode fazer. Eu louvo a Deus pela vida do Kaique e eu fico maravilhado de lembrar desses testemunhos. Obrigado, irmã, de me lembrar. Mostra para o irmão Eliseu aqui também. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa maravilhosa é o que Deus faz. Irmão, Deus opera maravilha. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer: nem toda enfermidade é para cura. Glória a Deus, aleluia. E nem todo mundo Deus vai curar. Cada pessoa Deus tem um propósito diferente. O irmão Kaique foi para a glória de Deus, né, irmão Kaique? Glória a Deus por sua vida. Louvado seja Deus. Continua contando esse testemunho, irmão. Maravilhoso. Testemunho maravilhoso que é só Deus pode fazer. Irmão, e continua crendo que o Deus do passado é o mesmo do presente. Deus que curou no passado é o Deus que cura hoje. Se você tiver alguma enfermidade de crer, aleluia, Deus pode te dar vitória. Quem tem mais um testemunho, uma bênção para contar? Oportunidade aberta, depois eu já vou entrar na ministração da palavra do Senhor. Acabou, seu irmão seu? Tem ninguém? Uma bênção? Para contar? Glória a Deus. Conta a minha, Daniel. Conta a minha. Conta a bênção? Qual delas você quer que eu conte? Qualquer uma. Qualquer uma. Eu lembro que esse homem estava lá no hospital Planalto. No Planalto. E estava lá já há alguns dias, né? No Planalto. E eu me lembro, eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu. O irmão Denilson lá internado, e eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração para o irmão Denilson. E naquele dia o Senhor me usou para mim orar para Deus aliviar a dor dele. Aliviar, irmão, Deus pode entender da forma que Ele quiser. E por incrível que pareça, daqui a pouco eu volto no testemunho dele. Uma vizinha da cama dele estava lá, uma senhora com o pai, muitos dias, o pai entubado, e ela falando para mim que já fazia muitos anos que ela estava, não sei se o senhor lembra disso, irmão de Deus. Fazia muitos anos que ela estava com o pai entubado. E ela não sabia o que fazer mais. O desespero dela era grande. Eu me lembro que eu fui visitar o irmão Denilson lá no hospital, e aquela mulher depara comigo. E naquele dia eu falei assim, irmã, ela era da igreja batista. Eu me lembro muito bem que eu falei, irmã, eu vou orar para o Senhor hoje aliviar as suas dores e os seus fardos. E naquele mesmo dia, nós oramos, determinando. Aí eu lembro que esse meu primo falou, olha, eu não quero que você ore para mim mais não, para Deus aliviar a dor, mas não. Por quê, irmão? Porque
questão de meia hora, 20 minutos, meia hora depois, a pessoa que estava ali entubado, Jesus recolheu aquela pessoa. Jesus recolheu aquela pessoa. E ele falou: você orou para mim, para Deus me recolher? Não, irmão, nós não orou para Deus recolher. Eu orei para Deus aliviar. Depois também ele saiu de lá, dias depois, ou dia depois, e Deus deu vitória para ele. Várias vezes o Senhor tem dado vitória. Vamos aplaudir ao Senhor pela vitória do Deus. E agora, ele me permite eu contar também, já que ele falou: conta a minha, né? Eu louvo a Deus pela vida dele. Fazia muitos anos que ele não entrava na casa de Deus. Fazia muitos anos. E eu me lembro. Uns 20 anos mais ou menos. Uns 20 anos. 20 anos mais ou menos ele. E essa semana, esse mês, é a segunda vez que ele está aqui dentro da casa de Deus. Você pode agora ver por isso? Irmão, essas coisas é Deus quem faz. E eu lembro uma vez desse homem, uma vigília. Falar em vigília. Que dia tem vigília nessa casa, irmão? Dia 20 tem vigília aqui na nossa casa. No próximo sábado, vai estar até ministrando aqui o irmão Davi Bezerra, mais conhecido como Davi Cabeleireiro, aqui de São Mateus. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus aqui. Numa vigília, eu me lembro que ele me chamou para ir. Eu nunca tinha ido numa vigília como aquela. As vigílias que eu tinha ido era diferente. E era aqui, numa casa, do outro lado ali, irmão Denilson, do outro lado do parque ali, do Botafora ali. Não, sei. Aqui mesmo, perto da sua casa. Tá, do Ecoponto. Do Ecoponto ali, do outro lado tinha uma vigília ali, numa casa. E eu lembro que eu vi Deus usar ele de uma forma sobrenatural. E uma coisa é, irmão Denilson, a promessa do passado, ela não encerrou. Agora, o que precisamos é nós nos colocarmos diante da presença do Senhor e saber que o Senhor é o galardoador. Amém? Amados, eu sei que está gostoso contar bênção, contar testemunho. Não é uma vez, não é duas vezes que o irmão Denilson, nós oramos para ele, né? E Deus dá a vitória. E eu tenho certeza que Deus vai dar muito mais, né? A que ele precisa. E eu sei que muitos irmãos aqui têm muito testemunho. Eu estava aqui essa semana, esse mês passado, eu vi o irmão Roberto falar que o Senhor livrou ele. O Senhor livrou ele várias vezes da morte. E ele não estava nem na presença de Deus. Por que Deus faz isso, irmão? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém que está em vida fora do altar. O Senhor tem prazer, irmão, é que você venha para a casa do Senhor, esteja na presença do Senhor para receber o galardão dele, aleluia, o galardão nas próprias mãos do Senhor Jesus, amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. A Bíblia de letra grande aí, por favor. Quem lembra onde nós vemos a leitura oficial? Essa letra grande aqui para me ajudar. Essa aqui mesmo. Não. Amém? Hoje é dia de quê? E ceia, o que nós temos na ceia? Geralmente na ceia? Pão e vinho. Pão e vinho. Pão significa o quê? O corpo de Cristo. E o vinho? O sangue. E o pão significa o quê? Alimento? Sim ou não? Sim. E a palavra significa o quê? Então vamos para a palavra do Senhor, aonde vocês leram juntamente conosco. No livro que escreveu Lucas, falando das grandezas do Espírito Santo na vida dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença para fazer, Senhor, segundo a Tua presença, a Tua vontade. É em nome de Jesus que eu peço que o Senhor opera milagre, a Tua maravilha, Senhor, sobre a vida de cada um. Enche, Senhor, cada vaso, Senhor, nessa noite com o Teu poder, com a Tua força. É em nome de Jesus que eu te peço nessa noite. Dá a virtude do Teu Espírito Santo
ensina, Senhor, nós compreendermos o que o Senhor quer falar com a tua igreja. E ensina nós compreendermos, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2, pode se assentar. Verso 42. Só que eu, antes de ler o 42, eu vou ler o 41. Tá bom? Amém? Eu vou ler o 41 e os irmãos leem o 42. Tá bom? De sorte que foram batizados os que de bom grado recebeu a sua palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Volta o versículo, por favor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Glória a Deus. Quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor através da ministração dos apóstolos. Especificamente, Pedro. Pedro ministra uma palavra poderosa, a qual ele nunca tinha ministrado com a presença corpórea de Jesus. Ele nunca tinha ministrado uma palavra com tanto poder, com tanta ênfase. E a Bíblia diz que, depois dos dias do Pentecoste, a primeira pregação de Pedro, se renderam quase 3.000 almas. E o que me chama a atenção, irmão Eliseu, não é nem tanto a quantidade de pessoas aceitaram. O que me chama a atenção nesse texto é que essas 3.000 almas, quase 3.000 almas, elas perseveraram. Eu quero falar sobre a perseverança nesta noite. Eu gostaria de estar comigo, que você entrasse comigo, acompanhasse o raciocínio e não deixasse de extraviar a sua visão nesta noite. Quantas pessoas aceitaram a Jesus num só dia? Quase 3.000 almas. Porém, uma coisa que me chama a atenção, irmã Ana, que essas almas, elas perseveraram. Voltando para os nossos dias de hoje. Nós temos até a aceitação da palavra de Deus. Todo mundo é cristão. Todo mundo diz que ama Jesus. Todo mundo, hoje na nação que a qual nós vivemos, irmão Eliseu, todos têm como emblema ou um estilo de vida sendo um cristão, e até moda ser meio gospel. Hoje todo mundo está fazendo músicas cristãs, músicas evangélicas. Porém, o que eu quero chamar a atenção sua e a minha atenção nesta noite é para aqueles que perseveram na doutrina e nos ensinamentos. Na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, no partir do pão dos apóstolos e na oração. É bonito ser evangélico no dia de hoje. E nós estamos indo. Nós estamos indo, segundo as pesquisas, possivelmente agora, já nos próximos anos, não vai muitos anos. Nos próximos 5 anos,
nosso evangélico possivelmente ultrapassará a maioria no Brasil. Ultrapassará a maioria no Brasil. Mas o que me chama a atenção na noite de hoje não é saber que nós evangélicos vamos ultrapassar o marco de ter a maioria evangélica no Brasil. O que me chama a atenção é que nos dias de hoje, mesmo sendo bastante pessoas que professam, dizem que professam a mesma fé, porém eles não estão andando no mesmo caminho. Eles não estão andando no mesmo itinerário que é o destino ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu quero trazer nesta noite, a mim e você nesta noite, é que o Espírito Santo tem pressa em comunhão, em partir do pão, em perseverar, aleluia, alimentando da palavra do Senhor. Ah, pastor, mas nós todos alimentamos da palavra do Senhor. Esta tarde eu falava com uma irmã que a palavra de Deus, sozinha, se ela estiver dessa forma aqui sozinha, e ela não tiver a minha pessoa, ela torna-se um pouco sem sentido. Porque a palavra do Senhor só pode surgir efeito quando há quem prega, quando há quem crê, quando há quem ouve e quando há quem dá lugar para fazer segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus vai se cumprir. Porém, nos dias que a qual nós estamos vivenciando um evangelho light, um evangelho sem compromisso, um evangelho que do jeito que vai, vem, do jeito que vem, vai, um evangelho sem compromisso. Porém o Senhor ainda continua de olho naquele que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O que é partir do pão? Sabe que tem pessoas que nem professam a fé, mas não querem se batizar. Muitos vêm para a fé, porém, eles falam do jeito que está bom. Eu encontrei com uma mulher, meados do ano passado, e a mulher já fazia de evangelho mais de 26 anos de evangelho. Ela saudava com a paz do Senhor. E um dia eu falei para ela, e quando é que a senhora foi batizada? Ela parou e espantou em mim. Espantou, irmão Eliseu, porque ela não foi batizada. E eu falei, mas por que a senhora não foi batizada? E uma das coisas que ela olhou para mim, ela falou, olha, eu aceitei Jesus na época do irmão Manuel de Melo. E quando aquele movimento do Manuel de Melo estava grande, o meu maior sonho era ser batizada pelo missionário Manuel de Melo. Porém, o tempo se passou e eu não pude ser batizado pelo Manuel de Melo porque era os obreiros. Eu só queria ser batizada por ele. E o tempo se passou. Manuel morreu, o movimento não afloriu daquele tamanho como o Manuel fazia, o pastor Manuel fazia. Daqui a pouco ela pulou de denominação. Ela pulou de denominação e foi para uma outra denominação, que é potência mundial. E eu lembro que ela falava para mim, eu fui lá e eu gostaria que o missionário me batizasse. Porém, lá no missionário também, o missionário não batizava. Quem batizava eram os obreiros. E eu falei, não, eu não quero qualquer pessoa me batizar. Eu quero que seja o missionário. E conversa vai, conversa vem, ela foi para as outras igrejas. Todas essas igrejas grandes que estão abrindo todos os dias aí, parece que ela já passou. O último ela passou pelo chapelão, o homem do chapéu. Ela passou e falou, não, o meu maior sonho também era ser batizado por um homem do chapéu. Porém, o homem do chapéu não batiza
E eu não conseguia. Eu chamei ela e falei, olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Enquanto a senhora está olhando para o homem, o Evangelho de Deus deixa de cumprir na sua história. Irmão, que importante é que o partir do pão, a comunhão do partir do pão, como está dizendo aqui na comunhão dos apóstolos, os apóstolos estão aqui hoje. E como é que nós continuamos na comunhão dos apóstolos? Através de quem que nós continuamos na comunhão dos apóstolos? Através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Se você perceber esse capítulo que nós estamos lendo, esse livro que nós estamos lendo, se você ir para o último versículo do livro de Atos, você vai perceber que o livro de Atos ele não termina com a palavra amém. Todos os livros do Novo Testamento, ele termina com a palavra amém. Todos os livros todas as cartas de apóstolo Paulo terminam com a palavra amém. De Pedro termina com a palavra amém. De João termina com a palavra amém. Porém, esta carta, ou este livro que Lucas escreve, ele não coloca a palavra amém. Por que ele não coloca o amém? Por que esse escritor não coloca a palavra amém para encerrar este livro? Simplesmente porque os atos do Espírito Santo não acabou. Esse livro de Atos define os atos dos apóstolos, que fala sobre o ato dos apóstolos, mas na verdade deveria chamar o ato do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Irmão, se eu e você continuar crendo que o mesmo Jesus que operou no passado é o Jesus do presente, vai haver eficácia na minha e na sua vida, aleluia. Vai haver poder transformador na minha e na sua vida, aleluia. Vai ver a unção de Deus descendo do céu, derramando virtudes espirituais sobre sua vida, aleluia. Transformando, curando, libertando, aleluia. Segundo apraz o Espírito Santo. E nos dias de hoje há uma necessidade de nós perseverar. É bem verdade que as lutas, as circunstâncias do dia a dia, querem nos atrapalhar a continuar a comunhão. E na verdade, quando nós vamos observar, quando não é o padeiro, é o açougueiro. Quando não é o açougueiro, é o cobrador. Eu falei aqui essa semana. Sempre vai ter alguma coisa tentando te atrapalhar com o propósito de Deus. Porque, irmão, o adversário da nossa vida, ele não deixou de ser adversário. Se nós observarmos na vida de Moisés, o adversário se levantou para que ele não se levantasse como cabeça. Porém, uma coisa é, irmão, quando o homem se coloca a perseverar na vontade de Deus, aleluia, os planos de Deus se cumprem na nossa vida. E quanto das horas, a nossa vida espiritual, ela é bombardeada pela vida cotidiana. Quantas das horas, as lutas do dia a dia, às vezes é a luta no trabalho, quer atrapalhar a sua comunhão com Deus. Às vezes é a luta familiar, quer atrapalhar a sua comunhão com Deus. Às vezes, irmão, está tudo dando certo. E as coisas começam a dar tudo errado. E é bem verdade, irmão. Eu sempre ensino aqui. Tem algumas coisas que fazem as coisas erradas. Uma das coisas é ser desobediente à palavra de Deus. Uma das coisas é ir debaixo da bênção. Em Deuteronômio capítulo 28, diz: se der ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e para fazer cumprir tudo que Ele tem ordenado, as bênçãos virão sobre ti. E elas te acompanharão. Você não vai precisar correr atrás da bênção. Porém, se você não der ouvido à voz do Senhor teu Deus,
essas maldições virar e começa a falar que vai vir no celeiro, vai vir na fazenda, vai vir no servo, vai vir nos filhos, vai vir na semente do seu ventre, e tudo que você colocar a mão será amaldiçoado. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Porém, há um fator também, que quando o homem e a mulher servem a Deus, determinado momento parece que a vida dele está amaldiçoada. Parece que a vida dele está amaldiçoada e ele não percebe que a vida deles é batalha espiritual. Então, quando não é desobediência, viu? Se você anda com retidão com o Senhor, você está procurando andar diante da palavra do Senhor, então você precisa abrir os olhos espirituais. Poxa, eu não estou em pecado, eu não estou andando de qualquer jeito, eu não estou fazendo a vontade do inimigo da minha vida, da nossa vida. Se eu não estou fazendo a vontade do meu adversário, eu estou chegando naquilo que o Senhor me ordena para obedecer, então tem algo diferente que não é as mãos de Deus. Tem algo que é as hostes espiritual da maldade que se encontra nos lugares celestiais. Aí a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o principado maligno que se encontra nos lugares celestiais. Aí, irmão, como vencer essas batalhas? Aí a terceira batalha é perseverar. As hostes espirituais de maldade, ele se levanta, às vezes você está dentro do ônibus, tem alguém que tropeça no seu pé, e além de tropeçar no seu pé, te xinga ainda. A Bíblia não olha. Mas por quê, irmão? O inimigo quer armar cilada. O que eu e você precisa? Ter um olho de águia. Nós precisamos ter uma visão de Cristo. Nós precisamos olhar que o inimigo, o adversário da nossa vida, ele não dorme. O que ele quer, irmão? Ele fica como leão de dia e de noite ao nosso derredor. Para quê, irmão? Para ver se acha uma brecha. Para não derrubar, porque ele não quer ver você de pé. Ele quer ver você cair. Ah, pastor, mas quando eu tomei a boca, as lutas estão entrando no ali, mas tu vai deitar? Ele já está caído? Vai virar de lado para quê? Que sentido tem? Quem está caído, está caído. Porém, o Senhor, nesta noite, aleluia, Ele chama para você perseverar na doutrina, aleluia, no ensinamento que você aprendeu, aleluia, através da palavra do Senhor Jesus, aleluia, quando você entender. Perseverança traz lutas, dificuldades, e por incrível que pareça, essa afronta, ela vem de todos os lados. Quando usa o pai, usa a mãe. Quando usa a mãe, usa o filho. Quando usa essas afrontas, o que não podemos, irmão, é dar brecha para o inimigo. Aí a Bíblia diz assim, ó, se você continuar perseverando, o que vai acontecer? Você vai resistir o diabo. O que vai acontecer com o diabo? Ele vai fugir de vós. Porém, você tem que perseverar. Ninguém vai resistir, irmão. Resistir significa perseverar. Luta hoje, amanhã também. Mas não ceda. Continua dia após dia. Aleluia, glorificando ao Senhor. Seja na batalha espiritual, ou seja no dia da glória, no dia da vitória. No dia que parece que não tem para onde ter socorro. A irmã falando que olhando e falando, não tem socorro. Não tem porta. Embora ela não perdeu lá, mas tem hora que dá para perder. Tem hora que dá uns 5 minutos no crente. E os 5 minutos é o perigoso. Tá? Os 5 minutos da falta da perseverança. Os
É importante perseverar na doutrina dos apóstolos. Irmã, Jesus ensinava o quê? O que Jesus ensinou para os apóstolos? Aprender de mim. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Por que Jesus fala que era para eles aprender com ele, que encontrar descanso? Porque nós, seres humanos, nós somos dotados de vamos falar assim, de expectativa. Nós gostamos, nós temos muita expectativa para o futuro. Nós gostamos que as coisas aconteçam da nossa forma. E nem sempre vai acontecer da sua forma. Nem sempre. Porque eu sempre digo para vocês aqui, tem coisas que dependem de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Tem coisas que dependem de você. Tem coisas que dependem de você e das suas atitudes. Mas tem coisas, irmão, que infelizmente se abre brecha, o adversário da nossa vida vem e acha a oportunidade. Aí você não sabe, mas eu já me converti, eu já me pedi perdão para o Senhor. Verdade, irmão, o Senhor Jesus perdoou você, mas as consequências das vezes está pagando e você não sabe por quê. E nesta noite eu quero chamar você que um dia foi batizado para continuar marchando, perseverando na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Doutrina, o que é doutrina? Conhecimento da verdade. Doutrina, o que é? É conhecer o verdadeiro Deus. Aleluia. Doutrina é saber a quem eu sirvo. Aleluia. E quem eu creio. Aleluia. É muito fácil eu ler o Salmo 91. Aquele que habita no Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ai, Maria, se não dependesse de mim também, para que a sombra do Senhor me alcance. Irmão, eu preciso correr para a sombra. Eu preciso correr para a sombra do Onipotente. Porque se eu não correr para a sombra do Onipotente, fazer a vontade do Senhor, eu nunca vou poder dizer assim, ó, direi, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Por quê? Por que eu não vou poder dizer? Porque na hora de perseverar, eu não persevero. Como é que Ele é meu refúgio e a minha fortaleza? Se na hora da batalha, se na hora da tribulação, eu quero dar a forma do meu jeito. Então Jesus está te chamando nessa noite para Ele ser teu refúgio e a tua fortaleza. Aleluia. E não perseverar. E a palavra de Deus diz que os apóstolos falavam da ressurreição de Cristo com ousadia. Sabe o que é isso, Roberto? É ter experiência com Jesus. É acreditar. E acreditar em carreira, é ser louco de caixinha. E falar assim, eu creio que Jesus Cristo morreu e Ele ressuscitou para me garantir vida e vida com abundância. Aleluia! Você glorifica o Senhor. Aleluia. Você pode dar glória, você pode. Aleluia. Aleluia. Irmão, é muito fácil dizer que sou servo de Deus. A gente é perseverar. É fácil alguém olhar para você hoje e dizer, olha, ele daqui 10, 15 anos, você vai estar na mesma forma? Perseverante, se Jesus não vier buscar a igreja dele antes. Irmão, o papel da igreja, daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, é continuar marchando e não parar. Nós cantamos aqui hoje, quem sua mão ao arado da coisa, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer.
atitude dele precisa ser hoje, glória a Deus. Amanhã, glória a Deus. Mas na luta, pastor, glória a Deus. E na alegria, glória a Deus. Aleluia. É fácil. Pastor, o senhor falar, mas o senhor não sabe o que o senhor está falando. A luta, ela é travada para o meu lado. É bem verdade. Não pense em você que eu vivo usufruindo somente das bênçãos espirituais. E não tem hora que nós usufruímos. A carruagem espiritual, ela vem. O Senhor Deus do céu vem derramando bênção sobrenatural, mas junto com a carruagem, vem as flechadas do inimigo tentando tirar você de direção. Aí você olha, mas está um temporal, eu vou parar. O irmão Roberto me fez eu lembrar lá da cidade que nós íamos de Lavras para Perdões, e estava um temporal, e na verdade não dava para dirigir na hora que nós estávamos na Fernão Dias, também não podia parar, porque é perigoso, as pessoas não enxergavam você, e aconteceu assim, o caminho tem hora que ia só para frente, e ali o limpador, aquele negócio tudo fechado, e nós passamos, e daqui a pouco andamos alguns quilômetros, uma visão maravilhosa, um sol bonito, né? Um resplendor de Deus sobre a natureza. Porque, irmão, tem hora da luta. E a hora da luta, irmão, se você for jogar a seus canecos no alto, desistir, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de ter o seu galardão, a sua vitória. E, pastor, mas perseverar na doutrina, saber que Jesus é meu Deus, Ele é o Senhor e morreu para me garantir a vida e perdão dos meus pecados, é fácil, pastor. É, irmão. Perseverar, sabendo que o Senhor é verdade, fácil. E na hora da luta? E na hora que tem alguém com pensamento diferente do nosso? Hã? E a Bíblia diz que a comunhão continua. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Irmão, a comunhão é muito importante na vida da igreja, do corpo. Porque Jesus não te chamou para você andar sozinho. Hoje nós estamos aqui para a comunhão, nós vamos alimentar o corpo e o sangue de Jesus. E depois ainda da ceia, nós vamos ter uma outra ceia. Né? E verdadeiramente encontro para o Senhor. Como? É a palavra de Deus. Pastor, comunhão, está comigo. E comunhão na hora da luta? Quem já teve comunhão com alguém que a hora que o irmão precisa é na hora da luta? A hora que a lágrima está descendo, irmãozão, e você não sabe para quem recorrer, aí começa, a Bíblia diz que chora com os que chora. E alegra com o que alegra. Pastor, eu quero saber. Irmão, é fácil. Não, até o gente sabe assim. E na hora da tribulação, a hora que o seu irmão está precisando de você, a hora que o seu irmão está precisando do seu apoio, seja ele material, seja espiritual. Pastor, material não toca não. Não toca no material não, porque se ele quiser, vai trabalhar. E não tem hora que nós precisamos também, na hora em coisas material, abrir mão dos nossos pertences para chorar com os que choram. Aleluia. O Senhor chama a pessoa para perseverar na doutrina, para conhecimento da verdade. E na comunhão. Comunhão é viver eu e você, irmão. É viver eu com o irmão Roberto, é viver eu com o irmão Zana, é viver eu com o irmão Eliseu. É comunhão. É nós vivermos aqui. Isso é comunhão. Mas se eu falar em língua, eu falo para ele. É assim? É só assim? Ele diz que os ímpios assim também fazem. Aí a Bíblia diz que era no partir do pão. Partir do pão. Eu falei aqui no início eu chamei vocês para perguntar sobre o que
significa pão. Nós falamos corpo do Senhor. Nós falamos alimento. E nós falamos palavra. E não divide ter comunhão e parte também do que você tem, ensina para os seus irmãos. Porque é só para você, a palavra de Deus ela é pão da vida. Ela pode mudar a sorte de outras pessoas. Então você precisa dar de alimento. E meu pai sempre dizia, você só pode dar o que você tem. Se você não tem, você vai dar o que você não tem. E quem não tem, o que acontece? A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Pastor, mas eu não tenho conhecimento, então eu vou buscar conhecimento. Pastor, eu não tenho comunhão com o Espírito Santo, eu vou buscar comunhão com o Espírito Santo. E como é que eu vou buscar comunhão com o Espírito Santo? É andando minha vida de qualquer forma? É fazendo conforme o meu nariz aponta, eu vou fazer? Não, irmão, é dar ouvido e dando crédito para a palavra de Deus, aleluia. E continuando no partir do pão e nas orações. Deus quer ouvir sua voz. Deus quer ouvir o seu choro. Deus quer ouvir o seu gemido. Aleluia. Ô irmão, não sinta intimidado não, que até o seu gemido o Espírito Santo transforma em adoração. Aleluia. Até o seu gemido. Pastor, mas eu não sei o que fazer. O seu gemido o Senhor transforma em oração. Mas não perca a comunhão com Deus. O Senhor te chama nessa noite para você ter comunhão com Ele. O Senhor te chama para você ter comunhão com Ele, mas não é só agora. É amanhã, depois continuar perseverando. E como? Resistindo o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Eu continuo glorificando ao Senhor. Aleluia. E nós continuamos, aleluia, no ensinamento dos apóstolos. Apóstolo Paulo diz assim, eu recebi do Senhor, porque também eu ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado um pedaço para pedir, tomai e comer e recebeu o corpo que é partido por vós. Sabe o que ele está dizendo? Olha, esse corpo que você está comendo, ele não foi partido por uma causa, ele foi partido para trazer comunhão entre você e Deus. Aleluia. Através do perdão dos vossos pecados. Através do perdão do vosso pecado, Jesus morre da vida. E eu até entendo, irmão Eliseu, que Deus tinha agora guerra com Jesus. Porque certo dia Jesus manda um dos seus discípulos entrar na cidade e falou, vai entrar na cidade, nem tem pra fora. Vai haver um homem com câncer na mão. E a hora que você vê esse homem com câncer na mão, você pergunta onde é que vai estender a mesa? E aonde é que vai colocar a mesa? E a palavra de Deus disse que aquele homem entrou até a cidade. E quando Jesus dizia, estava lá carregando o câncer. Não era naquela ocasião, porque não tinha costume os homens carregar cântaro de água. Quem era o costume era o costume das mulheres. Porém, naquele dia, os homens estavam no lugar de servo. E aí perguntaram, onde é que vai colocar a mesa? Onde que vai colocar a mesa? Aí foram os discípulos prepararam a mesa. Uma mesa, eu acredito, para encontro com o Senhor Jesus. Eu acredito que a mesa da irmã dele não quer estar bem bonita, mas eu acredito que o discípulo naquele dia falou, não, o mestre está chegando aí. Vamos preparar uma mesa bonita, porque o mestre vai pegar. E quando o mestre chega, o mestre começa a falar, olha, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele tem parte comigo. Eu acredito que os meus olhando atrás da porta, escutando pela parede, essas pessoas são canibais. Essas pessoas são feiticeiras. Olha o que está acontecendo com ele. Ele vai dar carne dele para os adeptos dele. Olha, não tinha esse conhecimento que ele estava falando de quê? Do pão. Jesus pega o pão na mão e fala, este pão é o
Olha, esses homens são feiticeiros. E é uma igreja de Deus até hoje. Porque eles acreditam que esse Messias, Jesus Cristo, era um feiticeiro, porque deu a carne dele para os outros comerem. Mas eles não sabiam. Eles não sabiam que esse homem, aleluia, que haveria de se ressuscitar, aleluia. Ele está dizendo, sabe por que, irmão? Olha, ele está dizendo, na vida, vou fazer isso agora, porque quando acontecer, vocês vão acreditar. E a carne que eu vou dar pela vida de vocês. Aí Jesus morre, quando Jesus morre e ressuscita, os discípulos entendem plenamente a palavra que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que eles iriam cear todo mês, comendo e bebendo do sangue do Senhor Jesus, de maneira simbólica, irmão. Nós continuamos na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, porque Paulo diz: eu recebi do Senhor e também vos ensinei, aleluia. E a palavra de Deus diz também que o sangue de Jesus Cristo é quem te purifica de todo pecado. Pastor, mas esse mês foi uma tribulação. Mas eu venci, pastor. Mas eu não sei se eu vou chegar no mês que vem. Irmão, o seu papel não é saber o que vai acontecer no mês que vem. O seu papel é perseverar. É continuar. É não desistir. É não correr nem para a direita e nem para a esquerda. Porque o propósito de Deus, aleluia, não está no começo, não está no meio, mas o maior propósito de Deus está no fim de todas as coisas. E nada vai ficar por acaso. Um dia Jesus vai vir na nuvem e vai arrebatar esse povo, aleluia, que perseveraram nessa doutrina, perseveraram nos ensinamentos. Ah, mas pastor, parece que o pastor não se moderniza, o pastor tem uma visão meia quadrada, ou então continuamos ser quadrados, viu? Porque não é qualquer um que vai nos rolar para qualquer lugar, não, porque nós vamos permanecer. Então Jesus te chama nessa noite para você permanecer, aleluia. Jesus não quer você com uma visão hoje, viu? Jesus não quer você com uma visão. Hoje, pastor, hoje eu estou animado, mas amanhã vem a outra e você já desanima. Então continue com ânimo pronto. E a própria palavra do Senhor no livro de João, capítulo 16, o último versículo, vai dizer assim, ó: tenho dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Ânimo. Bom ânimo para quê? Para enfrentar as adversidades do inimigo. Vai enfrentar as adversidades da vida. E é bom você e eu separar, irmão. Tem coisa, nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Tem coisas que você passa, sofre, porque você foi precipitado, tomou decisão precipitada, tomou ação precipitada. Aí daqui a pouco está sofrendo perseguições que você não sabe. Então, é bom separar quando é culpa sua, quando é o adversário te perseguindo. É bom separar quando é Deus te abençoando, viu? E quando é você com espírito aventureiro achando que está vencendo. Tem gente que acha que está vencendo porque está por cima. Mas na hora que vem a batalha espiritual, ou a conta da parte material, ou saúde, sabe o que ele faz? Ele joga tudo pro ar. O Senhor, nessa noite, Ele quer que eu e você persevere. Aleluia. Nós estamos entendendo essa palavra nessa noite. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Pode ser que você entrou desanimado. Pode ser que você entrou contente. Pode ser que você entrou para escutar a última palavra.
perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E a Bíblia diz que cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. A Bíblia fala que o povo temia, tinha temor de Deus, sabiam para que eles estavam lá, sabia que os apóstolos não estavam lá por uma causa, eles criam, e quando as pessoas creem, o que acontece? A Bíblia diz que tudo é possível aos que creem. É verdade que muitos vão querer explicar você na loja, vai querer explicar na sua vida, não, mas a ciência diz que é isso, é isso, é isso. Irmão, a ciência pode até falar, mas se Deus não deu a última palavra, aleluia, você continua crendo, você continua confiando. Não tem justificativa para a sua fé. Não tem que buscar, aleluia, explicação, porque a maneira que você crê, somente creia e acredite que o Senhor é provedor de todas as coisas, que o milagre vai continuar sobre minha e a sua vida. Quantos podem receber essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Eu persevero e Jesus continua operando maravilha. Oi, irmão, coisa boa é saber. Eu me lembro de mim mesmo. Eu estava lá na Santa Casa de Misericórdia de Santos. O médico olhava para mim, moço, você está mandando mais. E eu glória a Jesus. De verdade, o coração estava bom? Como o coração estava? Estraçalhado, como os ossos estavam. Mas eu olhei e disse, glória a Jesus, com sorriso no rosto. Sabe por quê, irmão? A minha alegria não estava no que os homens estavam dizendo. A minha alegria estava, aleluia, na ciência de saber que eu tenho um Senhor que tudo pode. Aleluia. A ciência pode dizer de uma forma, mas eu tenho Deus. Aleluia. Eu tenho um Deus muito grande. Maravilhoso Ele é. Sempre glorioso, sempre glorioso. Maravilhoso Ele é. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Você que ouviu essa palavra, seja na nossa live, seja aqui presencial, entenda que esse Deus que nós estamos vivendo, Ele é um Deus de poder. É um Deus que transforma, é um Deus que cura, né? Olha aí, irmão Kaique. Irmão Kaique hoje é a prova de Deus. Irmão Kaique, vem aqui um pouquinho, só para ver uma live. Vem cá um pouquinho. Vem cá. Quando a gente conta isso, Deus está sabendo que eu não quero. Aqui, aí. Dá um tchauzinho lá. Está vendo aí, irmão? Está vendo? Esse menino aqui que estava com câncer, né? Olha a vitória. Você pode dar uma glória a Deus por aí? Essa é a vitória. Essa é a prova viva que Deus está no meio da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a vida, irmão Kaique. Nós estamos orando. E você que veio aqui hoje e sentiu o poder da palavra na eficácia do Espírito Santo nessa noite. E crê que o seu problema vai ser solucionado, a sua causa. Não importa qual seja, o Espírito Santo vai entrar e vai bradar, aleluia. Quando você perseverar, aleluia, e continuar resistindo o diabo, e ele vai fugir de vós. Uma vida de cada vez, aleluia. Profetizo na vida de vocês, aleluia. Ô glória, ô pastor, mas eu não sei como enfrentar. Então vamos enfrentar uma de cada vez. Hoje eu venço o leão, amanhã eu posso enfrentar a onça, mas eu vou vencer. Por quê? Porque Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ô papai de poder e glória, aqui foi ministrada, Senhor, a tua palavra, através do Espírito Santo. E em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa que tomou posse dessa palavra, Senhor, aleluia, sabendo que o Senhor é o Deus que tudo pode, aleluia, venha fazer, Senhor, aleluia, sinais e prodígios na vida dessa pessoa.
infernais do fogo, aleluia, toda obra de macumbaria, obra de feitiçaria, vai bater em retirada, porque há um Deus que tudo pode, aleluia, aqui nesta noite, aleluia, sobre a sua vida, aleluia, Deus sobrenatural, vai, aleluia, está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, aleluia, a palavra de Deus nos garante que aonde você colocar as mãos, aleluia, vai ser abençoada, se der ouvido a palavra de Deus, aleluia. Olha o Espírito Santo nesta noite, eu quero agradecer, Senhor, por o Senhor ter enviado essa palavra gloriosa ao meu coração. Obrigado, Senhor, o Senhor nos ensinar a nós não desistir no meio da caminhada, a nós não pararmos, Senhor, na luta, a não parar por causa da dor de cabeça, não parar por causa da condição, não parar por causa dos problemas, por causa da dívida, não parar por causa da falta, ó Pai de poder, em nome de Jesus, aleluia, que nós determinamos, aleluia, nessa noite, que todo mal seja disperso, em nome de Jesus. Só o que diz amém? Como apóstolo Vitória, diz amém? Nós vamos servir assim, com Roberto, com Daniel, glória a Deus. Agora, se alguém nessa noite tiver algo que precisa falar diante do Senhor, pedir perdão diante do Senhor e diante da igreja, está à disposição do microfone, enquanto os irmãos higienizam ali as mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o louvor? Não quer uma coisa soltar aí? Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Senhor, deste plano, Senhor. Pai poderoso, eu sei